Podcast Pai e Filho na Geriatria. Um oferecimento Hospital Reger. Olá a todos, estamos hoje em mais um episódio do nosso podcast Pai e Filho na Geriatria. Meu nome é João Schwery, médico geriatra. Estou com meu pai aqui, Dr. Roberto Schwery. Pronto. Também Geriatra. Pronto. Então, continuando, a gente vai hoje discutir mais um capítulo do livro que o senhor escreveu. E o título é Velhice e Luto. Um tema complicado, espinhoso, né? Mas vamos lá. Então, para começar, eu vou ler a primeira frase do texto. Então, vamos lá. Houve época em que se entendia o luto como aquele período de manifestação da dor pela morte de um parente. Vestir-se de preto, recolher-se em casa, entristecido, aguardando as visitas de pêsames. Mas isso é um tipo de luto só, né? Então, a gente faz luto a vida inteira de tudo. A gente faz luto de tudo que a gente perdeu. A gente perdeu, sei lá, perdeu emprego, perdeu, claro, alguém querido, mas perdeu uma potencialidade, perdeu coisa que você percebe que não dá mais para fazer. Passou. E daí você tem que assumir aquela perda, entender como aquilo já era, então eu não consigo mais subir 14 andares que nem eu subia quando eu era criança, de escada. Aliás, quando eu cansava de subir escada e descer escada, eu falava, vamos de novo. E a gente ia de novo, subia e descia. Então, esse é um luto fácil, porque eu era criança, tinha uma potencialidade absurda. Agora não. Então você vai se adaptando a novas fases da vida. Então a velhice é um treino enorme de assumir perdas, fazer lutos de potencialidades, lutos de aceitar que você está mudando de fase, agora isso não é mais para mim. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou aposentar. Eu lá estou trabalhando, desenvolvi uma habilidade, desenvolvi alguma coisa durante a vida e agora, de uma hora para outra, eu vou aposentar, eu vou mudar o estilo de vida. Eu agora virei avô, eu agora virei dono de casa, eu virei, sei lá, mudou. Então, como é que você se adapta a isso? Então, eu tenho cursos de pré-aposentadoria, para quê? Para fazer luto. Então, o que você está dizendo é que na vida a gente vai tendo lutos e quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo vários pequenos lutos, né, ao longo da vida. Então vamos lá, é isso e não é. É isso e não é. Então vamos falar aquele negócio que quando eu dou aula eu gosto de falar, da história da bexiga. Então imagina você, uma bexiga amarela, enorme, grandona, enche até ela quase estourada, aí você pega, corta o cordão umbilical e essa bexiga começa a voar. Ou ela voa e cai no mesmo lugar, ou ela voa e vai parar lá longe. Em qualquer momento da vida, ela consegue andar mais um pouquinho. Assim, tá bom, eu sei que a potencialidade, eu sei que vai cair, eu sei que vai morrer, eu liguei, tudo bem. Mas é triste eu estar perdendo? Não, eu estou me desenvolvendo, eu estou fazendo a vida valer a pena, eu estou curtindo cada caminhada dessa... É perda, claro que é perda. Chega uma hora que se eu não perceber que eu estou perdendo, eu vou lutar absurdamente para manter uma coisa que eu nitidamente já não tenho mais. É nítido. Todo mundo vê, só eu que não vi. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, né? E tem uma passagem aqui do texto que você pegou uma poesia do Raimundo Correia, que fala: quando a gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. E isso, aqui o que você quis dizer? Uma dificuldade de enfrentar a realidade? Então, quer dizer, o que pode parecer uma vida aventurosa, quanta gente ri, talvez existe, cuja única aventura é parecer. Porque às vezes a gente se engana tanto que a gente vive mais para parecer do que para ser. A gente não assume os prazeres, não assume... O que me importa muito nessa vida é estar aqui agora com você, conversando. Isso me importa, isso começar a entrar para dentro, para conhecer o que de fato eu quero desta vida, o que de fato me dá prazer, o que de fato dá sentido para a minha existência. Então, essa mentira que o Raimundo Correia coloca aí é uma mentira assim de gente que... Momentos, gente nada, eu também, você também, todos nós. Mas momentos da vida em que a gente quer parecer venturoso e feliz, e na verdade está depressivo, está triste, porque não está assumindo si mesmo. Então, nessa história do luto, tem uma parte que fala do luto de si mesmo, do luto da perda de si mesmo. E sendo feliz, e continuar sendo feliz, continuar gostando da vida, embora eu sei
Tá bom, isso tudo tem um fim. Aliás, isso tudo tem um fim. Quando eu assumo isso tudo me dá tristeza. Isso me dá até alegria, porque eu estou no dom da vida. Eu estou aproveitando essa vida. Que bom, ótimo. E tem uma coisa que você já me falou e eu acho muito legal, assim, quando você se dá conta, né? Então você não fez que nem aqui o Raimundo Correia, você se dá conta que você está envelhecendo, você consegue ter mais autonomia sobre a sua vida. Então, ao invés de você fazer planos irreais de uma pessoa de 90 anos fazer um plano de um longuíssimo prazo, você vai fazer um plano de médio prazo. Vou te contar quando eu era moleque. Eu estava na faculdade de medicina. Na faculdade não, já tinha entrado na faculdade. E daí eu fui viajar, fui conhecer um sujeito que eu não conhecia, que era um tio meu. O cara tinha os tais 90 anos, ele me mostrou Buenos Aires. O cara me mostrou Buenos Aires. O cara, ele tinha uma enorme artrose. Ele falava, tem que ter muita coragem para levantar e andar. E ele me mostrou Buenos Aires andando sem vergonha. E ele me mostrou andando e ele estava começando um negócio de navegação. Então, coerente com a vida dele, um negócio que estava dando certo, estava indo bem, porque tem uma enorme experiência, estava indo bem, e assim, vai contra isso aí, porque para ele isto era um objetivo alcançável. Não sei por quanto tempo, não sei quanto tempo ele ia viver naquele momento, né? Mas o fato é que ele planejou. Se você perde, você não faz planejamentos pequenos que sejam, sabe, vou plantar para ver essa flor crescer. Eu vou pegar, vou comprar um pacote de semente, vou plantar e vou ver essas florzinhas. Ou vou ver essa coisa, vou comer essa alface, sei lá o que eu vou plantar. Mas quer dizer, coisas assim que a gente faz, você tem que ter objetivos, e não é um objetivo, são vários. Alguns que dependem de você, por exemplo, eu vou fazer essa alface para comer com o João, vou plantar, ou não, depende só de mim, porque me dá muito prazer ver essas flores. Então, entender a terminalidade, entender que tem um fim, respeitar esse fim, fazer os objetivos de um tamanho legal. Não vou fazer faculdade de Direito ou de Arquitetura agora, pelo amor de Deus, não vou, porque eu já tenho uma trajetória, tenho uma coerência, tenho um caminho traçado e isso me dá muito prazer, né? Tem satisfação. Pronto, tá bom assim. Mas fazer objetivos, pequenos objetivos, a vida inteira. Só mais uma coisa, a depressão atrapalha isso. Então, E quando que o luto, né, passa de ser algo benéfico até, né, você sentir, e quando que começa a ficar algo maléfico para a saúde? Quando que começa, então, a ter um luto patológico? Vai ao médico, vá ao médico. Você entendeu? Quer dizer, tem um luto depressivo, tem um luto destrutivo. Existe isso. Existe um luto onde você perdeu a boa, onde você não consegue aceitar mais a perda que você teve. Eu vou beber até cair. Eu vou... sabe, a vida perdeu sentido. Vá ao médico, porque você provavelmente vai precisar ter abordagens outras, vai precisar de ajuda. A gente não consegue se ajudar sozinho, a gente precisa do outro para ajudar a gente a sair desse momento em que a gente perdeu a boa. É que nem, sei lá, qualquer doença, a gente tem que entender isso como uma questão de saúde, como tantos outros problemas de saúde. Eu quebrei a perna, tem que ir lá operar, dá licença, não tem, eu vou me curar porque eu sou... Você não é onipotente, cara. Vai ao médico, vai se cuidar, vai, a vida inteira a gente vai fazer, aprender a cuidar de si, né? Cuidar de si. Eu acho que é bem isso mesmo. Tá certo. Então, entendemos, né, que tem o luto normal, entre aspas, que é sofrido, e o luto patológico. O luto patológico daí vai depender da intensidade, também do tempo. Então, mais de 12 meses a gente começa a falar num luto patológico, mas a importância, né, é meio contraditório, porque você sentir o luto é uma parte da vida. Importante. Importante. Quer dizer, assumir a perda, sofrer, chorar, se desesperar, pedir ajuda, pedir colo, é muito sadio, é muito sadio. Então a gente faz vínculos, não é para as horas felizes, é para as horas felizes e para as horas tristes. Esses vínculos nos sustentam, né? Ninguém é uma ilha. Então a gente faz vínculos para as horas na alegria e na tristeza, né? Que a gente fala, né? E então isso nos constitui. E eu acho que talvez ninguém é perfeito, então a gente vai errar em achar que aquele luto está nos atrapalhando e aí a gente fala, vou entrar, a gente chama isso de entrar em mania, né? Entrar em mania é uma questão problemática.
Quer dizer, a gente entrar em mania quer dizer a gente ficar alegre e esconder, botar debaixo do tapete o luto. E aí você não consegue elaborar o luto. Você, sabe, morreu uma pessoa importantíssima, importantíssima, e eu no dia seguinte vou pra balada. Pô, cara, dá licença, por que você não elabora o teu luto um pouquinho? Né? Sim. Seria muito mais sadio. Então, eu falei elaborar. O que quer dizer esse negócio aí, elaborar um luto? Quer dizer, o que quer dizer entrar em si mesmo, ter pausa, dar tempo? Isso não é mágico. Dar um tempo para si mesmo, enxergar suas questões, poder ter alguém para conversar com a respeito das suas questões, para você poder mastigar e engolir. E fazer parte de você. Incorporou. Perdi uma pessoa querida, perdi uma potencialidade importante, perdi um papel importante na sociedade, perdi... Quanta coisa eu perco, né? Tá bom, chega uma hora que você tem que chorar esse luto, chorar, entender, incorporar e faz parte de mim, da minha história. E eu viver feliz com isso, com o que eu tenho, né? Então, sei lá, perdi um braço, perdi uma perna. Tá bom, é a vida. Como é que eu consigo ser feliz assim, né? Aprender, reaprender a viver com esta perda. Então a perda agora já faz parte de você. E eu vou viver assim e vou ser feliz assim. Pronto. Eu acho que o que dessa conversa muito interessante, bem profunda, o que fica para mim é assim, a gente ter contato consigo mesmo em todos os períodos dessa jornada que é a vida, né? E sentir cada momento e ver a beleza da jornada inteira. Chegar lá no fim e falar, pô, tive uma boa vida, né? Valeu, né? Valeu. Valeu uma... Então, pelo que eu entendi, é a gente sentir os lutos, e isso está ligado com uma aceitação e uma vida boa, né? Quer dizer, conseguir construir uma vida boa, construir uma existência onde os lutos são assumidos, engole, mastiga, engole, bota um temperinho, pede para alguém um temperinho, pelo amor de Deus, converse, e daí você vive bem. Então agora eu vou te devolver, vamos lá, vamos pensar na tua vida, você é jovem e você faz suas escolhas, e o que você acha que vai ser o caminho para chegar no teu final e perceber uma boa existência, né? O que faz uma boa existência para ter lutos resolvidos na tua vida? Eu acho que eu tenho uma sorte bem grande, primeiro de ter um pai geriatra e da escolha da profissão mesmo, né? Porque eu acabo vendo pacientes que estão com 60, 70, 80, 90 anos, Sim. 100 anos, 102, e eu sou muito curioso, eu gosto de conversar. E eu olho e vejo o que as pessoas fizeram na vida delas que deu certo e o que não fizeram. E daí, quando eu olho, eu falo, não, por esse caminho eu não vou, né? Então, isso é bem interessante da profissão. Mas o que eu faço, eu acho que adoro dar aula, tenho os residentes, e eu deixo um pedacinho de mim em cada um destes residentes. Eu tenho a família, que eu cuido e prezo muito. Eu tenho amigos muito queridos, que são quase como se fosse da família. Tenho a minha noiva, a minha enteada, e eu acho que são os relacionamentos. Eu vou deixando um pouquinho em cada lugar, e isso me dá uma tranquilidade. Eu espero que quando eu tiver mais pro fim, eu olhe e falo, nossa, valeu, né? Valeu a pena. Quer dizer, onde está o prazer da vida está nos relacionamentos. Então, e daí quando a gente perde os relacionamentos, e a gente perde, se a gente sobreviver, a gente vai perder, se a gente for embora antes, os outros... É claro, é óbvio isso. Mas perder um bom relacionamento. Os arrependimentos que a gente tem são do que a gente não fez, do que a gente não investiu, não se colocou, não esteve presente, as perdas, né? As perdas que fazem lutos mal feitos são as perdas que a gente fala, ai meu Deus, que bobão que eu fui, por que eu fiz isso e tal. E a gente tem que assumir o luto de si mesmo, é o luto dos erros, é a perda, luto, estou chamando luto da palavra mais ampla, mas é isso, é um luto de si mesmo. Porque é da vida, quanta bobagem que eu já fiz, meu Deus do céu. E a vida, mas bom que você está elaborando, desenvolvendo, eu também, desenvolvendo, para poder chegar lá no fim, feliz, tranquilo, inteiro, integrado em si mesmo e poder se despedir em paz, né? É isso aí. Eu acho que isso. Falando em despedir, eu acho que nós temos que despedir, porque senão ficar muito longo. Tá certo. A gente continua depois em casa. Tá bom. Então obrigado por estarem conosco. Acho que até a próxima, né?
Exatamente. Até a próxima. Tchau, tchau.